Salve, salve meus amigos, eu sou o William Binder e neste vídeo eu vou mostrar para vocês como vender mentoria online e faturar seus primeiros R$1.000 por mês, mesmo se você estiver começando. Aqui neste vídeo eu vou passar por 5 grandes passos, que compõem essa estratégia de vender mentoria online. Este é um mapa mental, que serviu como base para o artigo que eu escrevi no meu site conteúdo.org. Se você olhar na descrição deste vídeo, você vai encontrar um link para o artigo completo, um artigo muito denso, muito detalhado. Então, neste vídeo eu vou passar brevemente por cima desses 5 grandes passos, mas fica o convite para você ver na íntegra todo o conteúdo que eu preparei sobre esse guia de como vender mentoria online, como que você pode transformar o seu conhecimento, as suas habilidades, as suas especializações, a sua história profissional de uma forma geral, em dinheiro, em renda extra. Então aqui vamos passar por esses 5 grandes pontos, fica o convite, nesse artigo tem aí materiais extras, assim como, por exemplo, o mapa mental, Você vai ter acesso ao link do mapa mental dentro do artigo, se você estiver interessado. Então vamos lá. Como vender mentoria online e faturar seus primeiros R$1.000 por mês, mesmo se você estiver começando. A gente vem aqui, 5 passos: coletar dados críticos usando a pesquisa de uma pergunta, estudar, criar uma página de vendas personalizada, direcionar tráfego para essa página de vendas, e fazer as mentorias, certo? E aí depois eu vou falar aqui passos opcionais para ir para o próximo nível, onde você consegue maximizar o seu lucro e também encantar ainda mais os seus clientes, certo? Então vamos lá, um de cada vez, passar aqui no primeiro ponto, que é coletar dados críticos usando a pesquisa de uma pergunta. Essa pesquisa muito simples de fazer, a gente tem como objetivo descobrir os maiores problemas do público-alvo e escolher apenas um para se concentrar. Então, no artigo, como eu disse, eu detalho um pouco mais essas nuances, mas o que é importante você entender é que o público, as pessoas que você quer ajudar, que você consegue ajudar com base na sua experiência profissional, elas vão ter muitos problemas, elas vão estar perdidas em algumas circunstâncias. E o que é importante é você encontrar aquele problema que dói mais. É uma dor que deve ser resolvida imediatamente, ou que é mais palpável para o público-alvo. Então, o que você faz? Cria uma pesquisa de uma pergunta usando o formulário do Google. A pergunta, a única pergunta dessa pesquisa é: qual é sua maior frustração sobre determinado assunto, sobre a área que você está? Então, você pode abordar essa pergunta de um jeito diferente, de acordo aí com o seu mercado, mas frustração tende a ser uma boa palavra, porque a pessoa já vai resgatar momentos, circunstâncias que foram realmente pertinentes para ela, de uma maneira negativa, em torno aí do assunto que você está falando. Então, é natural que as pessoas coloquem uma carga emocional maior nessa resposta por abordar desse jeito, Mas você pode perguntar qual é a sua maior dúvida sobre determinado assunto, ou qual é o seu maior desafio sobre determinado assunto. Vai um pouco da circunstância aí, vai um pouco do seu jogo de cintura para colocar isso da melhor forma possível. Então você inclui um campo também para coletar o e-mail dos participantes da pesquisa. Isso é importante, como você vai ver daqui a pouco o motivo, certo? Então, pergunta muito simples, é isso que você vai fazer. No link, no artigo, eu deixo lá um tutorial de como você pode criar essa pesquisa no formulário do Google, mas é muito simples. Então você vai coletar pelo menos 20 respostas, isso é importante. Quanto mais, melhor. Mas 20 respostas já é o suficiente ali para você começar a identificar alguns padrões, identificar tendências, ver causas semelhantes para problemas diferentes. Então, 20 respostas, com base na minha experiência, é um número legal. Só tomar cuidado para você não atrair pessoas fora do campo ali, pessoas que não estão tão engajadas assim com o problema, Porque quando você for
divulgar essa pesquisa, você pode usar suas redes sociais, pode usar o WhatsApp, pode usar seus contatos de e-mail e às vezes você vai compartilhar com amigos que não estão assim tão interessados, sabe? Então, às vezes eles respondem para te ajudar, mas às vezes também não são as melhores pessoas para você colher as respostas e os seus dados acabam não sendo tão confiáveis. Então, toma cuidado com isso. Aí você vai ler, né, todas as respostas e procurar por um problema comum ou por problemas comuns. A ideia é você analisar profundamente, cara. Você olhar para as respostas e tentar enxergar ali nas entrelinhas. O ponto principal aqui é identificar as causas raízes e não apenas os sintomas, né? Com base na minha experiência, as pessoas, ao responderem esse formulário, elas são pegas meio despercebidas, assim, elas não sabem exatamente o contexto, né, que você está fazendo. Então, elas vão responder ali de boa vontade, mas às vezes elas não fazem uma autoanálise, assim, uma investigação tão forte sobre o que está acontecendo com elas. O que reflete, né, numa descrição de sintomas. Mas você, como um possível mentor, aí, um futuro mentor, você precisa identificar as causas raízes, porque é trabalhando nas causas raízes que você vai ser capaz de provocar uma mudança significativa no seu mentorado, né? Você vai cuidar das causas raízes que geram os problemas. Então aqui é muito importante fazer essa pesquisa por conta disso. E aí você vai organizar os problemas, né? Vai fazer uma lista, vai priorizar, trabalhar com eles e vai selecionar o problema mais comum, né? Priorizar aqueles pelos quais você já enfrentou pessoalmente, né? Uma coisa é você vender uma mentoria, por exemplo, de emagrecimento. Você vai ajudar a pessoa a passar por um processo de emagrecimento, só que você nunca foi obeso ou nunca esteve sobrepeso. Entende o que eu quero dizer? Quando você passou por isso pessoalmente, você tem muito mais autoridade para entregar. Então, seria melhor, né, nesse contexto aqui, nesse exemplo, que você tivesse sido obeso, tivesse, né, numa fase da sua vida com sobrepeso e passou por ela. Ou então, melhor ainda, se você tiver ajudado outras pessoas na condição do problema comum. Aí sim, né? Eu não estou falando aqui que você deve se causar problemas para a sua vida para que você resolva-os e depois possa fazer, né, priorizando aqui com base no que você já passou. A ideia não é essa. A ideia é apenas você olhar isso como um critério, certo? Você vai precisar priorizá-los de alguma forma. E eu acho interessante isso, porque na hora de vender você vai ter muito mais credibilidade, muito mais autoridade perante os olhos, né, dos seus potenciais clientes. Então, feita a pesquisa, meu amigo, a gente vai para o segundo ponto, que é estudar, estudar, estudar. Por que isso, né? Qual é a ideia? O objetivo é buscar soluções para o problema. Provavelmente, né, você já deve ter você já deve ter a solução em mente, né, por ter experiência nesse mercado, no nicho aí em questão que você tiver, seja emagrecimento, seja algo de carreira, né, passar em concurso público, sei lá. Você já vai ter essa experiência, mas é interessante você buscar algumas soluções, se especializar em algumas soluções, porque você precisa ser um especialista nisso, né? Você precisa ter segurança. Então a ideia é você entrar em contato com os participantes da pesquisa e fazer entrevistas rápidas com eles. Como assim? Na pesquisa que você fez, você deixou lá a opção de contato, da pessoa deixar o e-mail. Depois de ter priorizado, né, os problemas, você vai voltar para a pesquisa e vai ver quais pessoas tiveram o problema priorizado. E aí você vai tentar entrar em contato com elas para fazer uma entrevista rápida. Ali, cara, nessa entrevista é onde você vai captar informações riquíssimas para compor não só a sua mentoria, né, o seu serviço, como principalmente a sua página de vendas, o seu pitch de vendas. Isso é fundamental. Então vamos lá, ó. Na hora de conduzir as entrevistas, haja como um médico, né, investigando ali informações sobre sintomas e tratamentos. Isso é importante. Então, algumas perguntas aqui, algumas ideias. Deixa eu diminuir um pouquinho. Quais são os sintomas comuns do problema? Como o paciente descreve esses sintomas em suas próprias palavras, né? Qual tratamento eles já tentaram? Quais tratamentos funcionaram? Quais não funcionaram?
dos que já funcionaram, o que aconteceu depois, né? Quais circunstâncias fizeram o tratamento funcionar, como é um resultado positivo esperado por eles, como isso se parece. E essa daqui é a mais importante, já vou falar sobre ela. Mas você entende? Você vai começar a investigar e vai começar a ter uma imagem real ali do que acontece com essas pessoas. E aqui, o fato de você colocar isso em prática vai te trazer muito mais insights do que eu posso anunciar agora, sabe? Das vantagens que eu acho que pode acontecer. A prática, essa relação com potenciais clientes é fundamental. Eu não pularia isso se eu fosse você e quisesse começar um programa de mentoria, certo? Essa daqui é a pergunta mais importante, porque ela é o sonho da pessoa. Eu já vou voltar a falar com ela na parte da página de vendas, certo? Então aqui tem algumas perguntas. Deixe o entrevistado falar e anote tudo. Evite ao máximo ficar falando. Faça uma entrevista direto ao ponto, né? Poupe o seu tempo e o do entrevistado. Faça as perguntas e deixe ele falar, certo? Depois da entrevista, então, você vai se concentrar em uma solução para o problema. O importante aqui, mais uma dica já pensando na parte de vendas, é encontrar provas de que a solução funciona. Porque na hora de vender, você vai precisar provar. E se você não tiver experiência, se você não tiver experiência com esse método, com essa solução que você encontrou, você pode usar a experiência de outras pessoas que aplicaram o mesmo método, né? Então, por exemplo, tem o método ABC de estudar para concursos públicos e passar por eles. Você estudou o método ABC, só que você nunca aplicou isso para algum cliente, por exemplo. Você pode pegar outros casos de sucesso do método ABC e usar, né, na sua carta de vendas, vamos dizer assim. O importante é você encontrar essas provas que a gente vai usar ela daqui a pouco, né? Então, encontre a prova que a solução funciona, use o Google, né, para encontrar isso, artigos e livros e tudo mais, e invista aí uma boa quantidade de tempo estudando essa solução, se especializando cada vez mais nela. E aí, continue estudando, né, até se sentir confortável em responder as 5 ou as perguntas mais comuns dos clientes sobre o assunto, e encontre histórias de pessoas que tiveram sucesso resolvendo o problema com a solução escolhida. A famosa prova social, né? Se você já tiver seus próprios estudos de caso, use-os. Se não, encontre online. Certo? Vamos seguir então. Terceiro, criar uma página de vendas personalizada. O objetivo é vender a mentoria de forma envolvente, oferecendo um jeito fácil de pagar. Isso é muito importante, viu? Eu tenho visto que quanto mais fácil, menos fricção, menos barreira tiver entre o seu potencial cliente e a conclusão do pagamento, mais fácil o pagamento acontece. Então aqui vai as minhas dicas em torno disso, né? Tem aqui no meu material extra, que eu coloco no link do artigo que está aqui na descrição, eu dou um template para você, uma estrutura de página de vendas, né, de copywriting, que é escrita persuasiva ou redação publicitária, para você usar na sua página de vendas, se você quiser. Então, clica no link lá, você vai achar outro link para baixar o material. O ponto é que você precisa descrever os problemas de maneira vívida, né? Deixar claro como a vida da pessoa será muito melhor após a sessão da mentoria. E aí é que está a vantagem de fazer aquelas entrevistas ao vivo com as pessoas que responderam a pesquisa no primeiro momento. Porque ali você vai ter a oportunidade de ouvir as palavras dela, né? Ouvir como elas definem, descrevem as situações do seu mercado e, a partir disso, usar as mesmas palavras para comunicar o seu produto, seu serviço, entende? Então, você deixa claro como a vida da pessoa será muito melhor através dessa pergunta aqui, que eu falei que era a mais importante, né? Como é um resultado positivo esperado por eles? Como isso se parece, né? Como que a pessoa visualiza a vida dela sem o problema atual. Então isso é muito importante na hora de você construir a sua página de vendas, porque uma técnica, né, fazendo um pequeno parênteses aqui, uma técnica muito popular no copyright, ou um conceito muito popular no copyright, é que nós devemos vender o destino final e entregar o veículo.
no fundo, as pessoas, elas não estão se importando muito se elas estão indo de carro, se elas estão indo de bicicleta, se elas estão indo a pé, se elas estão indo de ônibus. No fundo, o mais importante é o destino final. É aonde você está levando elas. Você está levando elas para a praia ou está levando para a montanha? Né? Entende? Então, deixar claro como a vida da persona será muito melhor após a sessão da mentoria é isso. É trabalhar no destino final e não tanto no veículo que você vai entregar. Beleza, então aí você coloca a página de vendas no ar. Duas opções aqui para você. Uma um pouco mais avançada, que exige um pouco mais de conhecimento técnico, é o WordPress. E outra simples e fácil é o próprio Eduz. O Eduz é uma plataforma, um marketplace de infoprodutos e de serviços, onde ele te dá a possibilidade de criar ali, ou colocar o seu produto no ar, criar uma página de vendas e te dá a opção de fazer o checkout, o que a gente chama de gateway de pagamento. Ou seja, você cadastra o seu produto lá e você vai ter um link para mandar para os seus potenciais clientes, e através desse link o cara coloca o cartão de crédito dele, consegue pagar no boleto, consegue dividir em 12 vezes, enfim, facilita demais a vida do cara. Então, por isso é que eu sugiro o Eduz. Eu também deixo tutorial disso no link que está na descrição. Lá você vai ver como fazer o cadastro da sua mentoria para ser vendida no Eduz de uma maneira muito simples, Então aqui, cadastrar seu serviço no Eduz, pagar com os dados e pegar os dados do checkout, colocar um link para o checkout na página de vendas. Se você optar por divulgar a página de vendas do próprio Eduz, vai estar tudo já interligado, muito fácil. E aí você segue aqui com o objetivo, que é vender a mentoria de forma envolvente, oferecendo um jeito fácil de pagar. Vamos seguir. Número 4, direcionar tráfego para a página de vendas. Aqui já mais simples, mas sempre bom mencionar isso, porque não basta você ter uma página de vendas muito bem feita se as pessoas não estão chegando nela, certo? Então o seu objetivo é conseguir mentorados ao direcionar potenciais clientes para essa página de vendas. Então, você envia um e-mail simples e direto promovendo a sua página de vendas para os seus principais contatos, é uma forma de fazer isso. Você pode usar o LinkedIn, assim como outras redes sociais, mas dependendo da sua área de atuação, se for uma área bem business, de repente TI, alguma coisa assim, no LinkedIn funciona muito bem. Você também pode publicar um artigo em blog, com um link para a página de vendas, que eu recomendo muito. Eu sempre aconselho ter o seu próprio blog, ter o seu próprio site, porque é a sua casa na internet. As redes sociais é aquela ideia do terreno alugado. Você construir a sua casa num terreno alugado é você estar suscetível e vulnerável a qualquer alteração ou qualquer comando do dono do terreno. Então, enfim, pequeno parênteses também aqui, pense sempre na possibilidade de ter um blog, ter um site aí para divulgar, seja lá o que você quer divulgar. Então, aqui eu deixo a dica também de usar a anatomia do post viral, que é um dos materiais extras que eu disponibilizo no link da descrição, onde a ideia da anatomia do post viral é você construir o seu post de forma que ele fique mais envolvente, onde você conta uma pequena história, você mostra qual é o seu valor, o que você consegue entregar, e ele tem os elementos ali certinho para viralizar, pelo menos, não viralizar de milhões de page views, um monte de like, não é essa a ideia. É você viralizar na sua própria rede. É as pessoas que já te seguem se sentirem motivadas e engajadas para reagir com aquilo, comentar com aquilo e fazer com que aquilo se expanda. Então, eu acho perfeitamente que você seguindo a anatomia do post viral, você consegue divulgar a sua página de vendas no final. E ali, obviamente não vou detalhar aqui, mas como eu falei, no material extra eu descrevo isso como você pode fazer. Por fim, uma última opção aqui, uma dica bem legal, é fazer parceria de conteúdo com influenciadores digitais que têm audiência semelhante ao seu público-alvo e divulgar a página de vendas da mentoria. Então, por exemplo, se você é um cara que dá mentoria de produtividade nos estudos, para estudante, como você ser mais produtivo estudando, e aí você está querendo divulgar a sua mentoria, sua página de vendas, e você
conhece alguém que é especialista, um especialista em ensinar as pessoas a passar em concurso público. Entende? Tem fit. Né? Enquanto você está trabalhando na produtividade, o cara dá outras técnicas de estudo, de repente, né? Do que estudar, estratégias para fazer as provas e tudo mais. Se ele é um cara que tem já uma audiência, você pode fazer uma parceria de conteúdo, uma live no Instagram, uma live no YouTube, de repente assinar um artigo e publicar no blog do cara, publicar na newsletter dele, né, no e-mail dele, enfim, várias possibilidades, mas a ideia é vocês colaborarem juntos para criar um conteúdo envolvente, servindo essa audiência, né, em primeiro lugar, e depois divulgando a página de vendas da sua mentoria para quem quer dar um passo a mais. É uma tática que funciona muito bem, clássica já, né, na internet, os famosos collabs, né, feito geralmente entre dois especialistas. Então, seguindo aqui, fazer as mentorias, né, o objetivo é oferecer mentorias de alto valor agregado para os seus novos clientes. Então, assim que o cara fechou a mentoria, ele pagou a mentoria, você vai enviar um questionário de preparação para ele. E nesse questionário, a pergunta mais importante dele é: qual é o seu objetivo para essa mentoria? Né? Assim que você tem clareza sobre isso, e o mentorado também tem clareza sobre isso, vocês conseguem alinhar suas expectativas, certo? Você também consegue se preparar para que o objetivo do mentorado seja cumprido. E se o objetivo dele for cumprido, adivinhe só, ele vai ser um cliente satisfeito. Ele sendo um cliente satisfeito, você cria já um cenário muito mais abundante, né? Você possibilita que esse cara continue sendo seu mentorado, de repente outras sessões, ou traga amigos, né, para ser seu cliente. Então, qual é o seu objetivo para a mentoria? É a pergunta mais importante que você deve fazer, né? E depois você tem outras que eu detalho no nosso artigo aqui no link na descrição. Então aí você vai agendar um horário para uma reunião, né, para a reunião da mentoria, investe ali 30 minutos lendo o questionário do cliente e pensando como que você vai adaptar. Porque a ideia a mentoria é um serviço individualizado, personalizado. Né? Você não vai vender a mesma solução ali, tipo Ctrl+C, Ctrl+V para todo mundo. Não, você precisa gastar um tempinho ali, pensar quais são as circunstâncias que esse cara está e adaptar um pouco em torno disso. Né? No início da ligação é muito importante você verificar o objetivo do cliente mais uma vez. Né? Então, não é por maldade que isso acontece, mas muitas vezes já aconteceu comigo do cliente preencher o questionário de uma forma, citando qual era o objetivo dele, e depois, ao longo da mentoria, eu percebia que ele não estava bem certo daquele objetivo que ele me falou. Por que isso acontece? Não é por maldade, é porque às vezes você manda para ele o questionário, sei lá, na segunda-feira, e aí você vai fazer a ligação, ali, a reunião de mentoria com ele, na próxima segunda. Nesses 7 dias, algumas coisas podem ter mudado na vida do cara, sabe? Às vezes, o fato de você ter levantado essa pergunta do objetivo fez com que ele respondesse ali na hora e tal, mas deixou ele pensando que depois ele mudou de ideia. Ele viu que não era bem aquilo. Entende? Então, é muito importante você reafirmar essa pergunta, né? Reafirmar o objetivo, deixar isso claro, alinhar as expectativas para não ter surpresa, né? Para que a satisfação aconteça dos dois lados. Então você faz a pergunta mais uma vez, confere se está tudo certo, e isso é legal você fazer logo no começo da mentoria, porque mostra para o mentorado que você se importa, que você está com o objetivo claro em mente, né? Que você não vai deixar isso se perder, entende? Que você está realmente engajado em entregar aquilo que o cara precisa. Por fim, você incentiva comprometimento com a pergunta, né? Então você fala: se eu ajudá-lo a criar um plano para atingir seus objetivos e nós concordarmos que esse é um bom plano, você promete se comprometer a colocar o plano em prática? Essa é uma pergunta muito boa para gerar esse comprometimento, porque você quer que assim que a sessão de mentoria terminar, o cara ou a mina ele vai e execute, certo? Você quer que o plano de ação seja colocado em prática. E isso
Pode ser surpreendente para você, mas é muito comum. Tem muita gente que paga a mentoria, tem uma aula particular, né, com o mentor, e mesmo assim não coloca as coisas em prática. Então esse é meio que um truque de você incentivar o cara, inspirar ele a agir, né, mostrar para ele que, olha, a gente tem um plano aqui passo a passo para tudo correr bem, né, e de acordo aí para você atingir seu objetivo. Você concorda com você se compromete a colocá-lo em prática, isso é muito importante. Então, seguir o roteiro básico de mentoria, né? Mostrar quais são as causas raízes para os problemas, os sintomas, explicar a solução e por que ela funciona. Porque veja, se você quer que o cara entre em ação, consiga resultado para você, né, ser visto como um bom mentor, porque isso é preciso, né? Para ser um bom mentor você precisa causar resultados para os seus mentorados. Então você precisa vender a solução para ele. Mesmo que ele já tenha pago, você precisa ser persuasivo na hora da sessão da mentoria, entende? Então é bom explicar a solução para ele e explicar também que os problemas e sintomas lá que a gente falou lá nos primeiros passos não são as causas raízes, né? Eles são um efeito, é uma consequência. Então mostrar para ele quais são as reais causas raízes e como ele pode trabalhar em cima disso. Então isso é uma forma persuasiva de você convencê-lo a executar o plano de ação que vem em seguida, né? Que você oferece um plano de ação compreensível e com cronograma. É muito importante você falar quais atividades devem ser feitas, em que sequência e em quanto tempo, porque assim, cara, é uma questão de seguir passos, né? Então você verifica se o mentorado está confortável com o cronograma proposto, porque afinal você está oferecendo algo personalizável, e aí você faz a pergunta final para garantir o comprometimento. Você acredita que ao seguir esses passos conseguirá alcançar o resultado desejado, né, seja ele qual for? Isso é a cartada final para você dar um boost, né, dar uma impulsionada ali na motivação do cara, né, na inspiração do cara em agir. Então isso é no final. Você, né, não precisa ser exatamente com essas palavras, mas instigar essa pergunta, essa reflexão e fazer ele concordar, porque ele vai, é uma forma ali, de novo, de ser persuasivo, né, de uma maneira positiva, porque você está querendo gerar transformação na vida dessa pessoa. Para a gente finalizar, quase 30 minutos de vídeo, de novo, faço o convite para você ler o artigo completaço que tem no link da descrição, mas para a gente finalizar aqui, para não ficar muito extenso, os bônus, né, passos opcionais para ir ao próximo nível. Ao próximo nível. Então o objetivo é ampliar a sua entrega de valor com esses passos e maximizar suas chances de lucro. Isso daqui, meu amigo, deixa eu dar um zoom aqui. Isso daqui é muito, muito interessante para extrapolar os seus resultados. Então, quer maximizar seus lucros, suas chances de lucro, então faça mais isso. O que é? Oferecer soluções, deixa que eu faço para você no fim da mentoria. Ser aplicável. Como assim? É possível, dependendo do nicho que você está, do mercado, da solução, do problema que você está inserido, é possível que você consiga fazer a solução proposta e, assim, entregar o resultado para o cara de mão beijada. É o famoso deixa que eu faço para você. E aí você vê, o cara, ele pagou pela sua mentoria, né? E você deu toda a solução para ele ali, só que ele vai ter que executar. Esse, no fim da mentoria, então, é um momento muito interessante para você falar para ele o seguinte: olha, esse é o plano, esse é o passo a passo, esse é o cronograma, mas se você quiser que eu faça para você, se você não quiser fazer sozinho, eu posso fazer por um preço maior, né, um preço premium. Essa pode parecer estranho, mas o cara, nessa situação, quando você apresenta para ele no final da sessão de mentoria, ele já está, muitas vezes, né, se você seguir os passos corretos, ele já vai estar comprado na solução, né, ele já vai estar entusiasmado. Mas, às vezes, dependendo da situação, ele pode ver que é muita coisa. Ele fala, caramba, eu vou ter que fazer muitas coisas, vou ter que trabalhar bastante em torno disso. E aí, quando você oferece essa possibilidade de fazer para ele, ele vai se sentir extremamente grato.
mesmo que ele tenha que pagar mais, né? Então, ainda uma prática legal é, por exemplo, se esse serviço, essa solução, deixa que eu faço para você, custa R$1.000 e a mentoria que o cara já pagou custa 100, você oferece, né, os R$100 de desconto. Você fala, olha, esse serviço eu geralmente vendo por R$1.000, mas para você que já pagou pela mentoria, eu faço por 800, ou 850, ou 900, enfim. Aí você, né, faz o cara ficar mais confortável na situação. Você mostra que você está valorizando o tempo dele, certo? Sem mais delongas, vamos correr aqui. Oferecer sessões recorrentes no fim da mentoria, se aplicável. Então, em alguns cenários, né, a gente tem um problema que é chamado o problema de varrer o chão. Né? Não importa se a gente varrer o chão hoje, varrer muito bem, tirar toda a sujeira, daqui uma semana a sujeira volta, a poeira volta. Então esse é um tipo característico de problemas que requer manutenção constante. Então, muitas vezes o próprio cenário de emagrecimento requer isso, né? A pessoa ela emagrece, mas ela precisa se manter no peso ali saudável. Então, sessões recorrentes de mentoria nesse sentido pode ser muito interessante. Aí você pode oferecer no final também, falar, olha, você tem aí 30 dias para executar esse plano de ação, você já não quer deixar agendada uma mentoria daqui 30 dias para a gente manter aí o ritmo e você conseguir manter os resultados? É uma boa opção para alguns cenários também, né, se aplicável. E aí também oferecer um pacote de sessões no fim da mentoria. Esse funciona muito bem em cenários onde não é um problema varrer o chão, não vai ser algo no longo prazo, assim para sempre, mas exige mais médio prazo, vamos dizer, exige uma sequência de mentorias interessante. Por exemplo, conseguir uma vaga de trainee. Você é um mentor de pessoas, para as pessoas conseguirem vaga de trainee. Então, não deve ser um problema de longo prazo, mas é possível que precise de algumas sessões de mentoria. Então você pode oferecer um pacote, né, com um pequeno desconto, uma condição especial ali para o cara. Certo? Então essas 3 ofertas aqui a mais são formas de maximizar suas chances de lucro, né? Porque você aumenta o quanto você é capaz de gerar valor, claro, mas também trazer dinheiro para o seu negócio. E aí, para finalizar, 5 dicas aqui para encantar clientes e lucrar mais, porque você estará entregando mais valor. Uma opção é fazer o questionário de preparação ao vivo, depois do pagamento e antes da ligação, para quebrar o gelo e deixar o cliente mais confortável. Como assim? Seguindo o nosso script, lá o que eu sugeri aqui para você, assim que o cara faz o pagamento, você manda para ele um questionário de preparação. Tem mais detalhes no artigo, tá? Mas você manda esse questionário de preparação para que ele já venha, ou melhor, para que você já tenha as respostas e as condições certas de enxergar o cenário do cara, né? Então você manda essas perguntas para ele depois que ele fez o pagamento e antes da ligação acontecer, antes da sessão de mentoria acontecer de fato. Só que uma forma diferenciada de você fazer isso é fazer uma ligação com o cara fazendo esse questionário, assim ele não tem que digitar. Né? Ele vai falando, você vai preenchendo ali as perguntas que você já deve ter, né, preparado antecipadamente. E isso é muito legal porque você quebra o gelo da relação. Né? Porque muitos mentorados vão chegar até você, possivelmente, que você nunca viu na vida. Você não conhece o cara, nunca falou com ele. Então, se você fizer essa ligação antes, você quebra o gelo, começa a criar um vínculo com o cara, né? Ele vai se sentir mais especial, vai sentir que você se importa mais ainda por ter tirado um tempinho ali, 15, 20, 30 minutos no máximo, para fazer esse questionário, e assim a relação e a percepção de valor ela fica melhor, certo? Aqui a outra dica é gravar a ligação de mentoria usando o aplicativo Zoom e enviar para o mentorado de presente. Como assim? A mentoria ela pode acontecer de diversas formas, ela pode acontecer até presencialmente, né? Mas é bom usar o que a internet tem a nos oferecer. Né? Então, o ponto aqui é o seguinte, você poderia usar o Skype, o Hangouts do Google, enfim, ligação no WhatsApp, ligação telefônica. O que eu estou sugerindo é você usar o aplicativo do Zoom, e eu falo mais sobre isso no meu artigo, tá? Que ele tem uma função nativa onde ele
pode gravar o encontro. Então, você baixa o Zoom, seu mentorado baixa o Zoom. Vocês vão entrar numa sala, como funciona o Skype, o Hangout, só que lá vai ter uma opção, gravar essa sessão, sei lá, gravar a reunião. E assim você vai ter um material, né, dessa gravação, um vídeo dessa gravação, para enviar para o mentorado assim que acabar a sessão. Isso é muito legal, porque possibilita o cara reassistir o papo. Desculpa, reassistir o plano de ação. Então, fica muito legal gravar isso. Enviar de presente pro cara, sobe no YouTube e tudo mais. Desculpa. Entregar o plano de ação em PDF após a mentoria. Essa é outra ideia muito legal para ampliar o valor a percepção de valor do cliente. Então, você já vem ali com os passos, né, preparados que você vai sugerir. Depois da mentoria, você entrega em PDF para o cara e assim você fala para ele, ó, no começo da mentoria você pode falar, olha, eu vou te entregar o passo a passo em PDF. Se você quiser colocar toda a sua atenção na nossa conversa e não quiser anotar nada, não precisa, porque depois eu vou te entregar um material em texto. Muito bom também. Ficar por mais tempo do que o prometido para causar o efeito uau e mostrar que você se importa com seus clientes de verdade. Essa é uma dica muito boa, muito boa. Eu costumo fazer sempre todas as sessões de mentorias. Como ela funciona, né? A ideia é você... se você vendeu 1 hora de mentoria, você com você mesmo se programa para ficar até 1h30, quiçá 2 horas. Você se programa para isso. Você não precisa falar para o cara, ó, a gente vai ter 1 hora de encontro, mas talvez a gente fique até 2 horas. Não, você não precisa falar para ele. A ideia é você causar surpresa mesmo. É você dar esse presente para ele, que é o seu tempo. É isso que você está vendendo, né? Então, se você marcou com o cara uma reunião das 3 às 4 da tarde, faça ali, ó, ajeite a sua agenda para que você possa ficar com ele das 3 até as 5, ou das 3 até as 4h30. E assim você, às vezes, gasta mais energia trabalhando com ele, sabe? Você não precisa correr com a solução, porque é 1 hora do meu tempo que eu vendo, então eu só preciso entregar 1 hora. Não, é legal você dar um pouco a mais, dar esse over-delivery, né, como a gente chama, entregar a mais, justamente para encantar o cara. Porque depois ele vai contar para os amigos dele e falar, caramba, eu comprei lá a mentoria do Will e era 1 hora só que eu paguei e a gente acabou ficando 2 horas no telefone, ele tirou todas as minhas dúvidas e tudo mais. Enfim, acho que você entendeu. A causar o efeito uau é importante. Por fim, pedir indicação após a mentoria para conseguir novos clientes. Né? Essas táticas aqui, essas dicas que eu dei, essas 4 aqui e tantas outras ao longo do mapa mental, são maneiras de você aumentar a entrega de valor e também garantir que o cliente perceba isso. Perceba que foi uma pechincha, né? Pode parecer, né? Uma pechincha ter pagado pela mentoria. O cara, basicamente a ideia do cliente perceber que ele pagou por X, mas ele recebeu 2x. Esse é o over-delivery. Então, pedir a indicação depois da mentoria é uma tática muito interessante para fechar tudo. Porque assim, o cara ele já está super satisfeito, ele está entusiasmado em seguir com o plano de ação, né? Ele percebeu que você entregou muito a mais do que o prometido. Então, você pedir uma indicação para ele, ele vai fazer com muita boa vontade, em muitos casos. Né? Então, essa é mais uma forma aqui de você lucrar mais, certo? Então, passamos aqui pelos cinco grandes passos, né, nesse material. Tem muito mais coisas no artigo, tá? Dou muito mais dicas, tem os materiais extras, como checklist, o exemplo de questionário, exemplos de nichos para você vender mentoria, tem o link para esse mapa mental, tem um exemplo da página de vendas. Então, reforço o convite aqui antes de finalizar. Tem o link aqui na descrição do artigo completo. Convido você a ler, né, que você leia o artigo e também baixe esse material exclusivo do conteúdo.org,
feito por mim, William Binder, certo? Então, se você gostou também desse vídeo, ficou até aqui, né, comigo até o final, 40 minutos de vídeo, deixe seu like aí, deixe seu comentário, me fala aí como você pretende executar esse plano de ação para vender a sua mentoria e faturar seus primeiros R$1.000 por mês. Né? Talvez você esteja se perguntando agora, beleza, mas como eu vou faturar 1.000 por mês? Aí você precisa ler o artigo, cara. Lá tem as contas, lá tem muito mais clareza sobre essa estratégia que eu só pincelei por aqui. Beleza? Obrigado pela sua atenção. Fica assim. Valeu!